Já alguma vez te perguntaste porque é que algumas pessoas chegam aos 100 anos com energia e clareza, enquanto outras já lutam aos 70? A resposta pode surpreender-te. Não depende apenas da genética, depende das doenças que o teu corpo conseguiu evitar. Se chegaste aos 60 e poucos anos sem certas doenças, o teu corpo está a dar-te um sinal muito claro. Um sinal de que os teus sistemas internos ainda estão fortes, ainda funcionam em harmonia e ainda têm muito por onde ir. Hoje vamos falar das 5 doenças que mais encurtam a vida depois dos 60. E o mais importante, o que significa não as teres. Fica até ao fim, porque isto pode mudar completamente a forma como olhas para o teu envelhecimento e para os anos que ainda tens pela frente. Vamos começar. A primeira é a doença cardíaca. Se chegaste aos 60 anos sem nunca teres tido problemas de coração, já passaste um dos maiores obstáculos no caminho para uma vida longa. A doença cardíaca continua a ser uma das principais causas de morte em pessoas mais velhas. E não é difícil perceber porquê. O coração é o motor do teu corpo. Quando ele começa a falhar, tudo o resto começa a seguir. Mas se o teu coração ainda está forte, isso diz muito sobre ti. Significa que os teus vasos sanguíneos mantêm a flexibilidade, que a circulação ainda funciona bem e que o teu corpo tem conseguido lidar com o stress e a inflamação ao longo dos anos. A maioria das pessoas pensa na doença cardíaca como algo súbito, como um ataque do coração que aparece do nada. Mas, na verdade, ela desenvolve-se ao longo de décadas, quase em silêncio. As artérias vão acumulando depósitos que dificultam a passagem do sangue. A pressão arterial sobe devagar. E o coração vai tendo de trabalhar cada vez mais só para fazer o que sempre fez. É esse desgaste gradual que encurta a vida. Por isso, se chegaste aos 70 ou aos 80 com um coração saudável, é porque as tuas escolhas de vida, a tua genética e a forma como geres as emoções trabalharam a teu favor durante todo este tempo. Evitar doenças cardíacas resume-se ao que fazes todos os dias. Como te moves, o que comes e como pensas. Caminhar regularmente, mesmo que seja devagar, mantém o sangue a fluir e as artérias elásticas. Comer alimentos naturais e ricos em fibra protege contra a acumulação de gordura nas artérias. E manter um equilíbrio emocional estável reduz o cortisol, que é a hormona do stress, que danifica o coração mais rapidamente do que qualquer alimento. Se até agora não tiveste problemas cardíacos, isso é motivo para celebrar, mas não para descuidar. Muitas pessoas desenvolvem hipertensão ou arritmias silenciosas depois dos 70, sem dar conta. Por isso, continua a monitorizar a pressão arterial, o colesterol e o ritmo cardíaco. Estas pequenas verificações são o seguro da tua longevidade. O teu coração não determina apenas quanto tempo vives. Influencia também como vives. Quando está forte, a energia, a memória e até o humor mantêm-se mais afiados. A ausência de doença cardíaca é mais do que sorte. É a prova de que o teu corpo ainda está em sintonia com a vida. A segunda é a diabetes. Se chegaste a esta idade sem diabetes, o teu corpo preservou uma das suas defesas mais valiosas, o equilíbrio metabólico. A diabetes não afeta apenas o açúcar no sangue. Danifica silenciosamente os vasos sanguíneos, os nervos, os rins, os olhos e até o cérebro. As pessoas que a conseguem evitar bem depois dos 60 têm geralmente uma coisa em comum. O corpo ainda sabe responder a si próprio. A diabetes começa muito antes de ser diagnosticada. Começa quando as células do corpo deixam de responder corretamente à insulina, a hormona que permite ao açúcar entrar nas células para ser convertido em energia. Com o tempo, o açúcar acumula-se na corrente sanguínea, tornando-a mais espessa, abrandando a circulação e enfraquecendo quase todos os sistemas do corpo. Não é uma doença instantânea, é uma conquista lenta. Por isso, se escapaste a ela até os 70 ou aos 80, é porque o teu corpo ainda é surpreendentemente resiliente. Evitar a diabetes também protege os outros órgãos de um envelhecimento acelerado. O açúcar elevado no sangue endurece as artérias, sobrecarrega os rins e aumenta o risco de demência. É por isso que as pessoas sem diabetes tendem a manter um pensamento mais claro,
um coração mais forte e uma visão melhor durante mais tempo. Os seus vasos sanguíneos mantêm a flexibilidade, a energia é mais estável e os sistemas de reparação do corpo continuam a funcionar de forma eficiente. Mas a prevenção não termina depois dos 60. Mesmo que até agora tenhas escapado à diabetes, as escolhas de vida continuam a importar. Fazer refeições equilibradas com cereais integrais, proteínas magras e muitos legumes mantém os níveis de insulina estáveis. Beber água suficiente, manter um peso saudável e descansar bem trabalham em conjunto para manter o equilíbrio do açúcar no sangue. A diabetes é uma das grandes ladras de longevidade. O facto de não a teres significa que o teu corpo ainda está do teu lado. Mantiveste o equilíbrio que a medicina tenta constantemente recriar. E esse equilíbrio, mais do que qualquer outra coisa, é a base silenciosa de uma vida longa e digna. Se ainda estás a ver este vídeo e estás a achar útil, deixa um comentário aqui embaixo. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdo que informa e inspira. Agora vamos continuar. A terceira é o AVC e os distúrbios circulatórios. Se chegaste até aqui sem nunca ter sofrido um AVC, um mini AVC ou qualquer evento circulatório grave, o teu corpo já passou um dos limiares mais perigosos do envelhecimento. Um AVC não termina apenas vidas. Muitas vezes muda-as para sempre, roubando a fala, o movimento ou a memória num único instante. O facto de ainda não teres enfrentado um significa que os teus vasos sanguíneos, a tua pressão arterial e a circulação cerebral ainda estão a funcionar como devem, mesmo depois de décadas de uso. Um AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é subitamente interrompido. Às vezes é um coágulo que bloqueia um vaso, outras vezes é uma artéria enfraquecida que se rompe. Em qualquer dos casos, não é apenas o evento em si que é perigoso, é o dano que fica. Mas se evitaste esses episódios, isso diz algo muito poderoso sobre a tua saúde. O teu sistema vascular ainda é resiliente, flexível e forte. Essa força não acontece por acaso. É o resultado de décadas de escolhas subtis. O que comes, como te moves e como geres o estresse. Simplesmente ninguém te explicou isto assim. A calma que praticas todos os dias está literalmente a proteger as tuas artérias. A ciência confirma isso mesmo. O stress contrai as artérias e acelera a acumulação de depósitos, enquanto que a calma e a gratidão promovem a circulação e a reparação vascular. Evitar o AVC também significa que provavelmente geriste bem a tua pressão arterial ao longo da vida. A hipertensão chama-se o assassino silencioso por uma razão. Raramente causa dor, até que o dano já está feito. Ao mantê-la estável, protegeste não só o cérebro, mas também os rins, os olhos e o coração. Há também uma ligação fascinante entre a circulação e a longevidade. As pessoas que mantêm um bom fluxo sanguíneo envelhecem de forma mais graciosa, porque os seus órgãos, músculos e até a pele recebem oxigênio de forma consistente. O pensamento mantém-se mais nítido, o equilíbrio mais seguro, e o coração recupera mais rapidamente depois de esforço. A ausência de doença circulatória não é apenas sorte. É um dos sinais mais claros de que o teu sistema interno ainda está limpo e forte. Cada dia sem um AVC é a prova de que o teu caminho em direção aos 100 anos ainda está completamente aberto. A quarta é o cancro. Se chegaste a esta fase da vida sem qualquer diagnóstico de cancro, é um dos indicadores mais fortes de que o teu corpo dominou uma das batalhas mais difíceis da natureza, a estabilidade celular. O cancro não é apenas uma doença, é uma falha na capacidade do corpo de controlar o modo como as células crescem, se dividem e se reparam. O facto de o teu corpo ter mantido esse controle até à idade que tens significa que o teu sistema imunitário, os mecanismos de reparação do ADN e o equilíbrio metabólico ainda estão a trabalhar em harmonia. Todos os dias, mesmo em pessoas perfeitamente saudáveis, surgem pequenos grupos de células anormais. A maioria é destruída antes de se tornarem perigosas. É o sistema imunitário a fazer o seu trabalho em silêncio, a detectar, a atacar e a eliminar ameaças potenciais. À medida que envelhecemos,
Essa defesa torna-se mais lenta, mas se chegaste aos 70 ou 80 sem um diagnóstico grave de cancro, significa que as tuas defesas ainda estão despertas e reativas. Não é culpa tua quando o corpo falha, mas quando não falha, é também reflexo das tuas escolhas. Evitar o cancro tem muito a ver com o que escolheste não fazer: fumar, beber em excesso ou ignorar rastreios regulares. Muitos adultos mais velhos que vivem longos anos livres de cancro têm uma coisa em comum: a atenção. Notam pequenas mudanças cedo, ouvem o próprio corpo. Continuam a fazer as consultas preventivas mesmo quando se sentem bem. A ciência também nos diz que o stress crónico, a raiva não resolvida e a inflamação podem suprimir o sistema imunitário, permitindo que células anormais cresçam sem controle. Por outro lado, uma alimentação rica em vegetais, descanso adequado e bem-estar emocional ajudam a manter esse sistema alerta. Se evitaste o cancro até agora, não é apenas sorte. É o reflexo do teu estilo de vida, da tua mentalidade e da tua genética, a trabalharem em conjunto a teu favor. Significa que as tuas células ainda obedecem ao seu ritmo natural, dividindo-se, reparando-se e descansando como devem. Essa harmonia é o que dá ao teu corpo o potencial de durar bem além dos 100 anos. Cuida desse equilíbrio. Continua a alimentá-lo com boa comida, descanso regular, conversas com sentido e alegria genuína. Estas não são coisas pequenas, são medicina com outra forma. Se ainda estás aqui conosco, deixa um comentário aqui embaixo. Lemos tudo, e cada mensagem vossa é uma motivação enorme para nós continuarmos. Vamos ao quinto ponto. A quinta é a doença pulmonar crônica. Se os teus pulmões ainda estão limpos, a tua respiração é tranquila, e nunca sofreste de doença pulmonar crônica como a DPOC ou o enfisema, isso por si só coloca-te muito à frente no caminho para uma vida longa. Os pulmões são a porta de entrada do teu corpo para a vitalidade. Cada célula depende deles para receber oxigênio. E quando se mantém fortes depois dos 70, significa que toda a tua rede interna ainda está a prosperar. A maioria das pessoas subestima o quanto os pulmões se fragilizam com a idade. Pensamos na respiração como algo automático, mas os pulmões são músculos e tecidos que se tornam mais rígidos com o tempo. Décadas de poluição, infecções ou tabaco podem deixar cicatrizes, dificultando a chegada do oxigênio à corrente sanguínea. Mas se chegaste aos teus anos mais avançados sem falta de ar crônica, sem tosse persistente ou infecções respiratórias frequentes, significa que o teu sistema respiratório ainda tem a elasticidade e a resistência da juventude. Evitar a doença pulmonar crônica também protege todos os outros órgãos. Quando os pulmões conseguem distribuir oxigênio de forma eficiente, o coração não tem de se esforçar tanto, o cérebro mantém-se alerta e o sistema imunitário funciona melhor. Os adultos mais velhos com pulmões saudáveis recuperam mais depressa, dormem melhor e pensam com mais clareza. Não é por acaso que as pessoas que vivem mais tempo tendem a viver em lugares com ar limpo e estilos de vida ao ar livre. Às vezes, uma pequena mudança faz a maior diferença. Caminhar de manhã, respirar fundo antes de dormir, manter a casa bem ventilada. Estas são coisas simples que muita gente ignora, mas que fazem um trabalho silencioso e poderoso ao longo dos anos. Mas mesmo que os teus pulmões estejam saudáveis agora, protegê-los continua a ser uma tarefa para a vida toda. A qualidade do ar, a postura e a hidratação importam. Muitos adultos mais velhos restringem inconscientemente a própria respiração por ficarem muito tempo sentados ou com os ombros caídos. Manter-se direito e expandir o peito algumas vezes por dia aumenta a capacidade pulmonar e mantém os músculos à volta das costelas flexíveis. O ambiente em casa também tem um papel importante. Evita a exposição a produtos de limpeza com químicos fortes, ao fumo e ao pó, sempre que possível. Ventila os espaços. Se viveres numa área com má qualidade do ar, considera ter plantas de interior. Elas filtram as toxinas e são uma fonte natural de oxigênio. A alimentação também ajuda. Alimentos ricos em antioxidantes,
como frutos vermelhos, legumes de folha verde, citrinos e chá verde, protegem os tecidos delicados dos pulmões. Manter-se bem hidratado torna um muco que se acumula naturalmente com a idade mais fluido, ajudando os pulmões a expelir resíduos com mais facilidade. O mais notável nos pulmões fortes é o que eles refletem sobre a tua vitalidade geral. Não são órgãos isolados. Espelham os teus hábitos, o teu ambiente e a tua mentalidade. Se a tua respiração é profunda e sem esforço, significa que o teu corpo ainda tem ritmo e equilíbrio. Evitar a doença pulmonar crônica não se limita a prolongar a vida. Preserva a independência. Consegues caminhar, rir e descansar sem te cansares. Podes viajar, subir escadas e estar com os netos sem ficar exausto. Cada respiração limpa é uma pequena vitória silenciosa. E cada uma que dás depois dos 70 é um sinal de que dominaste uma das chaves mais importantes para a longevidade. Pensamentos finais. Se chegaste aos teus anos mais avançados sem doença cardíaca, sem diabetes, sem AVC, sem cancro e sem doença pulmonar crônica, o teu corpo já te está a dizer algo extraordinário. Construíste uma base para uma vida de um século. Não são golpes de sorte ao acaso, são sinais de equilíbrio, de escolhas feitas com consciência ao longo dos anos, de um sistema interno que resistiu ao teste do tempo. Chegar à idade que tens sem estas doenças significa que os teus órgãos ainda comunicam como devem. A circulação flui livremente, o sistema imunitário ainda combate com eficácia, e o teu corpo mantém-se adaptável à mudança. É a prova de que viveste não apenas muito tempo, mas com sabedoria. Cada hábito, o que comes, como descansas, como geres o estresse, como perdoas, foi silenciosamente a construir a tua resiliência. Mas a longevidade não é apenas evitar doenças, é também nutrir a vitalidade. As pessoas que chegam aos 100 anos não perseguem a juventude, respeitam o ritmo. Comem com simplicidade, movem-se todos os dias, mantêm a curiosidade viva e continuam ligadas aos outros. Adaptam-se em vez de resistir. E, acima de tudo, nunca deixam de acreditar que a vida ainda tem propósito. Por isso, se estás a ver este vídeo e és livre destas 5 doenças, tira um momento para reconhecer o quão raro e notável isso é. Já ganhaste metade da batalha por uma vida mais longa. Agora a tua tarefa é proteger o que construíste, manter o corpo ativo, a mente curiosa e o coração em paz. A longevidade não é um número, é uma relação com a própria vida, um compromisso diário com a gratidão, a moderação e o movimento. Mantenha essa relação forte e chegar ao 100 não vai parecer apenas possível, vai parecer natural. Obrigado por teres ficado até ao fim. Deixa um comentário aqui embaixo com algo que aprendeste hoje e como pensas aplicá-lo na tua vida. Lemos todos os comentários e as vossas palavras dão-nos uma motivação enorme para continuar. Se gostaste deste vídeo, partilha com alguém que também possa beneficiar. E se ainda não estás inscrito, faz isso agora e ativa o sino para não perderes os próximos vídeos. Até à próxima.